No marco dessa confusão, aconteceu essa semana um caso muito interessante que é preciso observar com atenção, porque parece um caso secundário, mas ele não é secundário. Um grupo de procuradores aí dessa turma que quer controlar o país totalmente de uma maneira ditatorial e mais uns artistas no Rio de Janeiro promoveram um ato público de desagravo ao procurador da Lava Jato no Rio de Janeiro, o Bretas, contra o Gilmar Mendes, né? Por que é interessante esse ato? Esse é um ato em defesa da Lava Jato. É interessante porque uma série de artistas da Globo que participaram da campanha do impeachment apareceram lá junto com os setores de esquerda ou setores que não se envolveram com o impeachment, caso, por exemplo, Caetano Veloso, nesse caso, Bretas. Quer dizer, há uma tentativa aí de reciclar a frente política que deu lugar ao impeachment, preparando a situação para um eventual movimento de tipo eleitoral ou coisa que o valha. Então, eles estão aproveitando o fato de que o Gilmar Mendes é muito mal visto para fazer uma campanha contra o Gilmar Mendes, mas em defesa da Lava Jato. Quer dizer, é uma operação que já havia se manifestado claramente na campanha das diretas, né? Com a ideia de que tinha que unir os coxinhas, que eram contra o Temer, com a esquerda, etc. e tal. Quer dizer, é a ideia, né, de que é preciso um movimento que unifique setores da esquerda e os coxinhas aí que supostamente mudaram de opinião, que não é verdade, mudaram de opinião nada. São os coxinhas da Globo que estão contra o Gilmar Mendes, estão contra o Michel Temer, etc. e tal, e que defendem o Lava Jato. Quer dizer, a ala mais direitista do golpe de Estado, né? Então, é preciso prestar atenção nisso daí, porque foi essa manobra, em grande medida, o que serviu para desmantelar a luta contra o golpe. E agora a gente olha o panorama geral e a gente vê a falta de iniciativa total, a desorientação geral do movimento. Quer dizer, a ideia de que tem que se juntar com os coxinhas, de que tem que virar a página do golpe, que tem que esquecer que o cidadão apoiou o impeachment da Dilma, etc. e tal, é uma ideia que conduz necessariamente a uma nova operação, dessa vez, para colocar no governo um direitista que vai aprofundar o ataque que nós estamos sofrendo do governo Temer, né? Então, é preciso rejeitar totalmente a ideia de que é preciso uma aliança com os coxinhas ou coisa que o valha. Isso apareceu também em comentários acerca da candidatura do Lula, né? Onde os excessivamente espertos da política nacional saem a campo para dizer o seguinte, que o Lula tem que fazer uma aliança com os setores que inclusive defenderam o impeachment ou que não tiveram uma posição clara diante do impeachment. Agora, se é para fazer uma aliança com esses setores, qual é o sentido? O que seria a ala esquerda do golpe? Não faz sentido nenhum. Aí eles apresentam que a única maneira que você tem de ganhar a eleição, depois de governar, etc. e tal. O que é um raciocínio que apresenta um problema muito sério, né? Porque que a inclinação em direção aos direitistas ajudaria a ganhar a eleição. Porque os direitistas não querem que o Lula ganhe a eleição. Não querem que o PT governe. Quanto mais você se adaptar aos direitistas, menos possibilidade você vai ter de governar, de ganhar uma eleição. Se houver eleição, logicamente. Se houver eleição, se a eleição, havendo eleição, for uma eleição minimamente democrática e tudo mais. Quer dizer, na realidade é o contrário. Quanto mais, né,
o PT e principalmente o Lula se adaptar à direita, menores são as chances dele. Porque a direita não quer o Lula, a direita quer um candidato da direita. Se você vai lá e começa a comer na mão da direita, eles vão usar isso daí para impor uma derrota sua e impor a vitória deles, que é o que sempre acontece. Então, os direitistas vão lá e falam assim, não pode criticar muito, daí você não critica, o outro lado critica um monte e ganha o espaço. Não pode fazer isso. Então, você fica paralisado enquanto que o outro cidadão progride, né? Então, quer dizer, essa política de aproximação dos golpistas, de aliança com os golpistas, etc. e tal, é uma política capituladora e suicida, né? E vários setores têm aparecido aí para defender essa política, até com argumentos absurdos. Eu vi uma matéria, por exemplo, nem me lembro de quem que é, mas um cidadão falava o seguinte, que é um erro total você condenar a conciliação de classes, né? Então, segundo ele, se você fizer uma frente única para uma reivindicação com um determinado setor, é conciliação de classes. Quer dizer, o pessoal nem sabe o que é conciliação de classes e eles estão pregando um negócio para que o conjunto das pessoas que votaram no PT na eleição passada, repudiaram o golpe, viram o desastre que foi a aliança com o PMDB e tudo mais, voltem a aceitar uma política exatamente igual a essa daí, o que, na realidade, vamos ter claro, não vai acontecer. Se o PT aparecer aí com uma política minimamente parecida com a política de 2014, isso aí vai provocar uma ruptura muito grande do eleitorado, aí, uma confusão que vai justamente impedir qualquer tipo de possibilidade eleitoral, né? Então, essa questão é fundamental. Nesse momento, né, é necessário restabelecer os parâmetros da luta contra o golpe e reagrupar o setor que é contra o golpe, que efetivamente é contra o golpe, né? Isso daí é uma questão chave, né?